Antes de passar para o nosso palestrante, hoje, uma alegria estar com o Luiz Roberto Scholl, que vai nos apresentar o tema da noite. Mas antes de passar para ele, gostaria de passar 2 convites. Para o tema do próximo sábado, às 18 horas, Espíritos Asilados. César vai fazer a palestra. E também sábado, às 16h45, começa o curso do IEF, Introdução do Estudo da Doutrina Espírita. São convidados aqueles que estão chegando, que querem se aprofundar na doutrina, fazer o pontapé inicial, deixar o seu nome na recepção para nós começar então esse estudo. E hoje o Luiz Roberto vai falar: você já se acertou com Deus? Está com Ele a coordenação do trabalho. Queridos amigos, estou muito feliz de estar aqui hoje, entre corações queridos, pessoas novas que vamos conhecendo também, nesta casa que sempre nos acolhe, nos convida para as atividades, uma casa que eu me considero participante dela também, né? E hoje até fizemos uma troca, época de Copa do Mundo, fizemos uma troca de figurinha, que o Simval, presidente aqui da casa, está lá no Ceará do Mestre, e nós estamos aqui fazendo a palestra. Que muito bom isso, essa troca é sempre muito rica e favorece ao nosso movimento espírita. Um dos graves, ou talvez o mais grave problema que surge no ser humano, e às vezes ele não é percebido dessa forma, mas na raiz deles, dos problemas do ser humano, é a falta de confiança ou descrença na providência divina. É não acreditar em Deus ou não confiar em Deus. Muitos motivos induzem o ser a essa perda da fé. E fé aqui nós estamos falando na sua acepção mais profunda, fé como fidelidade, como confiança, não fé como acreditar, mas essa confiança plena. Alguns motivos é o desconhecimento de quem realmente é Deus, o descrédito nessa sua justiça, e aí muitas vezes a questão que nos leva como revolta, como um desajuste, uma insatisfação com o que a vida nos apresenta. Eu vou citar alguns casos aqui para tentar clarear o que nós estamos falando. E é claro que nós aqui transformamos os nomes dos personagens, mas são histórias que aconteceram e muitas delas vocês já devem ter visto ao redor de vocês também. Marcos, ainda quando criança, perdera seu pai de uma forma cruel, violenta, enquanto o pai estava trabalhando. A perda do pai na infância foi algo irreparável para Marcos. E hoje Marcos, já adulto, mesmo adepto de uma religião, no seu inconsciente ainda não conseguiu perdoar a Deus pelaquela tragédia na infância e pelas marcas que aquilo deixou nele. Marta, esposa dedicada, mãe exemplar, certo dia recebe a notícia do seu próprio esposo que ele iria sair de casa. Havia encontrado um novo amor e não queria mais conviver com ela e nem com os filhos. Marta se revolta com Deus. Pergunta para ele como é que ele permitiu isso, essa enorme injustiça na sua visão. Luiz e Joana, um casal que se formou desde jovem, estruturaram a sua vida e pensaram de uma forma muito bem cuidadosa para ter o primeiro filho. Se organizaram financeiramente, estrategicamente, socialmente.
Quando resolveram ter o filho, ela engravidou, e a criança, ao nascer, se descobriu que tinha uma doença muito grave, que duraria pouco tempo de vida, e uma vida curta, mas com muito sofrimento. O casal foi em busca de respostas nas religiões tradicionais, e saíram muito frustrados, não entendendo quando diziam que isso era a vontade de Deus. Mas que vontade é essa? E mais um quarto caso, para nós situarmos isso que estamos falando. Mateus sempre teve um cuidado muito grande com a sua saúde, desde jovem, com a alimentação, exercícios físicos, tudo favorecendo uma saúde, né, integral no corpo físico. Não ingeria bebidas alcoólicas, dormia em horário adequado. Num exame de rotina que ele foi fazer, descobriu-se que ele era portador também de uma grave enfermidade. E as perguntas que ele se fazia: por quê? Por que comigo? Por que aconteceu comigo isso? Eu que me cuido tanto. Como é que Deus ou o destino prega essa peça comigo? São 4 exemplos genéricos, mas reais, que nos mostram realmente situações dolorosas que muitos vivenciam e até estão vivenciando. E quando não se tem uma compreensão maior da vida, a probabilidade de nós nos afastarmos ou deixar de acreditar em Deus é uma possibilidade muito grande. Aí se torna, como demos ao título da palestra, nos acertarmos com Deus. Esse acertar com Deus tem uma explicação por que eu dei a sugestão do título. Lá em casa, ainda somos 3 filhos, 3 rapazes, mas quando éramos crianças, mais ou menos juntos, sempre dava mas sempre dava alguma confusão entre um irmão e outro, e minha mãe sempre dizia depois: olha, vai te acertar com o teu irmão. Ou seja, vai fazer as pazes, porque não é se acertar e brigar com o irmão, vai fazer as pazes com ele, porque você vai ter que se ajustar com ele. E é importante nós analisarmos nessa reflexão de hoje essa necessidade que temos de nos acertar com Deus, entrar em paz com o Criador. Mas para isso é necessário nós temos uma nova concepção de Deus e entendemos quais são os verdadeiros propósitos da vida. Quando nós vamos conquistando essa nova concepção, entendendo os propósitos, mesmo que a dor que nós estamos sentindo não desapareça, mesmo que não venha de volta o ente que perdemos pelas portas da morte, nós poderemos sim sentir um verdadeiro conforto no nosso mundo íntimo. Um consolo que vai trazer para nós esse relacionamento com Deus em bases mais profundas, mais sólidas. Isso é importante. Estamos numa casa espírita, graças a Deus. Porque Allan Kardec vem apresentar essa nova visão, essa nova forma de nós entendermos ao ser Criador. E a nossa exposição de hoje tem o objetivo também de homenagear uma obra que está completando 160 anos, lançada por Allan Kardec, o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Porque lá no capítulo 2 desta obra, Kardec vai nos trazer uma visão inovadora desse ser criador. Tirando aquela ideia daquele ser com a forma humana, aquele juiz implacável, que era um ser a ser temido e, se possível, nós podemos agradar a ele. Era a ideia medieval de Deus. Medieval, mas que ainda está presente no nosso inconsciente e, inclusive, ainda é propagada em algumas filosofias religiosas. Então, Kardec vai no Livro dos Espíritos, especialmente a questão 1 e a questão 13, e nesse capítulo da Gênese, nos colocar que Deus, sim, é um ser
inteligência suprema. Ela é soberana. É a causa primária de todas as coisas. E esse ser não deve ser temido e agradado, mas ser amado e buscado por cada um de nós. E Kardec faz um estudo filosófico, mas prático, porque ele vai trabalhar nos atributos da divindade. E só vamos citar aqui, porque não há tempo para nós estudarmos eles, mas já temos a noção deles. A eternidade de Deus, a sua imutabilidade, um ser imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições. Se nós só servisse para isso a doutrina espírita, só entre aspas, já serviria para nós darmos um salto na nossa evolução espiritual, nesse entendimento do ser criador. Porque nós vamos entender que o universo, as bases da criação de nós, do universo, e permeando todas as coisas, está o amor e a sabedoria divina. E os Espíritos nos ajudam a compreender, de certa forma, isso. Porque Deus, segundo os Espíritos, nos dizem que tem infinitas qualidades, infinito amor, infinita sabedoria. E o fato de uma qualidade, diz os Espíritos, ser infinita, exclui qualquer possibilidade da existência de uma qualidade contrária. Porque isso não seria infinito, isso diminuiria o poderio, a soberanidade de Deus. Um ser infinitamente bom, diz os Espíritos, não pode ter a mais insignificante parcela de maldade. Então, Deus sendo infinitamente bom, nada que vem dele pode produzir o mal. É assim que, comprovada a existência de Deus pelas suas obras, porque nós aproximamos de Deus no sentido metafórico, no sentido vibracional, não físico, logicamente, falando disso. Nós conhecemos Deus pelas suas obras, e conhecendo a maravilha do universo, chegamos por dedução lógica a determinar os atributos que caracterizam esse ser. Mas como é que nós podemos então entender a presença de Deus? Qual é a prova da sua existência? E aqui chamamos Deus porque é o termo mais comum de conhecermos esse ser. Podemos dar qualquer nome para ele, mas saber que ele existe. E aí nós vamos buscar em dois axiomas da própria ciência humana. Pelos efeitos é que se julga uma causa. Todo efeito inteligente tem que necessariamente decorrer de uma causa inteligente. Então nós vamos olhar para esse universo maravilhoso. Nem precisamos olhar para o universo, mas olhamos para nós mesmos. Observemos o nosso organismo. Observemos a harmonia que preside tudo que existe, conhecido nosso até hoje. Essa harmonia que preside todas essas obras, vamos deduzir que essa inteligência é muito superior a qualquer ser humano. Então, só olhar para o universo vai nos dar a certeza de que existe um ser criador soberanamente justo e bom. A menos que nós tiremos esse axioma de que há efeito sem alguma causa. Só que daí, se esse axioma for derrubado, então cai todo o conhecimento do ser humano, filosófico, científico e o próprio sentido da existência. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, coloca: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E os Espíritos nos dão essa base consolidada, essa confiança irrestrita no ser Criador, quando nos esclarecem sobre as leis espirituais, as leis naturais que regem o mundo moral e material. E aqui os princípios da doutrina espírita, claramente estudados por nós, e para quem não for, a propaganda do IED é valiosa, o aprendizado, dos princípios que todos nós somos criados em simplicidade e ignorância. Porque se algum de nós foi criado com uma qualidade maior do que o outro, já não teria a justiça divina.
Deus já não seria justo. Então todos fomos criados em simplicidade e ignorância. Aí há a reencarnação que explica muitas coisas que não entendemos às vezes à luz de uma só existência. A evolução individual e coletiva constante do ser, a lei de causa e efeito. Então a doutrina espírita vai trazendo para nós informações que vão consolidando essa confiança, restaurando a confiança no Criador. Mas surgem dúvidas, e é natural, especialmente para aqueles que talvez ainda não compreendam a doutrina espírita, os seus princípios. Então todas as coisas que nos acontecem estão certas? Os sofrimentos são necessários? Teriam que fatalmente acontecer? Há permissão de Deus para que as coisas aconteçam desse modo? E a gente olha para o mundo e vê tanta maldade, tanta injustiça, tanta violência, tanta desigualdade. E aí reportamos novamente ao livro A Gênesis, seu capítulo 3, que é um tratado onde nós vamos entender com profundidade o bem e o mal. O que é o bem, o que é o mal. O mal existe ou não existe? Mas as dúvidas continuam. Se Deus é perfeito, é todo amor e bondade, a sua obra também não deveria ser perfeita? Essa é uma dúvida muito justa. E essa dúvida, certa vez, eu estava numa outra cidade, fazendo uma exposição doutrinária, onde falamos desse amor incondicional de Deus, da sua criação perfeita, da perfeição da sua obra, de tudo que estamos falando e um pouco mais do que falamos hoje. Acabada a nossa exposição doutrinária, juntando material para ir embora, já estava na rua para entrar no carro e chegou um jovem que eu vi que estava muito angustiado. Era uma angústia já de longo tempo. E ele me abordou e perguntou se poderia falar comigo alguns minutos. Eu disse, não há problema, estamos aqui à disposição. E aí ele fez uma pergunta para mim. O senhor concorda que um pintor perfeito obrigatoriamente terá que fazer um quadro, uma pintura perfeita? Perguntou se eu concordava com isso. Era uma pergunta que eu entendi desafiadora. Aí eu falei para ele, na hipótese de existir um pintor perfeito, o que não existe, não sabemos, mas a sua obra necessariamente deve ser perfeita, senão ele não seria um pintor perfeito. Na hipótese, é assim. Então o jovem pegou a minha resposta, eu sabia que ele queria fazer uma nova pergunta, e disse, então, partindo desse princípio, o senhor falou há pouco que Deus era perfeito? Falou há pouco. Confirma isso, sim. Não deveria, então, o universo que ele criou ser perfeito? Incluindo as criaturas? Sim, Deus é perfeito. E a criação é perfeita, mas como? Ele disse para mim. Como? Como é que o senhor explica eu, falando dele, ou o senhor, ou todos nós, com as nossas imperfeições? Como se justifica toda essa maldade que tem no mundo? As doenças, as injustiças? Se Deus é perfeito. É uma pergunta inteligente que ele me fez. E merecia uma resposta. Me posicionei naquela posição de tentar acalmar a sua angústia, explicando todos os princípios da doutrina espírita, a questão da perfeição, da criação, todos nós, em simplicidade e ignorância, tudo aquilo que nós conhecemos na doutrina espírita, para tentar explicar aquilo para ele. Eu vi que ele não satisfez, porque ele era alguém que já havia começado a estudar a doutrina espírita. Disse para ele ler novamente o Livro dos Espíritos, especialmente esses 2 capítulos do livro A Gênese, e eu vi que ele saiu assim meio frustrado, estava quase indo embora.
E eu fiquei assim meio angustiado de não ter ajudado ele na forma que acho que poderia ter ajudado. Quando ele estava se retirando, aí me veio uma intuição. É um amigo espiritual falando da gente de forma muito sutil. E me veio uma ideia e eu coloquei para ele na hora assim: pois bem, eu concordo com você que um pintor perfeito tem que ter realmente concluir uma pintura perfeita. Não pode haver nenhuma rasura, nenhuma falha. Concordo contigo. Mas, enquanto ele está pintando esse quadro, o quadro já está acabado? Eu perguntei para ele. O jovem se espantou até com aquele momento e disse: não, enquanto está pintando o quadro ainda está inacabado, ainda não está completo, então ele não está na sua perfeição ainda. E aí eu respondi: pois Deus é esse pintor perfeito, e você e eu somos a sua obra ainda inacabada. Enquanto estamos no caminho, estamos sendo construídos, e o sublime pintor não tem pressa em acabar essa obra, e deixa que cada um faça ao seu ritmo para chegar no processo de conclusão. São milênios e milênios e milhares de reencarnações que Deus, como pintor, vai pintando a sua obra, até que um dia ela chega à perfeição, que é a qualidade de espíritos puros que nós chegaremos. Eu vi que ele satisfez melhor, e eu fiquei muito satisfeito comigo também, porque às vezes cria essa angústia na gente, essa angústia de não entender às vezes o que acontece na nossa vida. Mas é importante sabermos que estamos ainda construindo a nossa jornada evolutiva. Então vamos ver ainda muitas situações dolorosas. Aí é importante nós prestarmos atenção sobre que perspectivas estamos olhando as coisas. Qual é o prisma que nós estamos usando? Será que estamos olhando as situações sob o olhar do ser humano encarnado? Somente sobre esse olhar? Ou se já estamos conseguindo identificar as situações que acontecem na nossa vida sob o olhar do espírito imortal? Sob o olhar macro, não mínimo, sob o olhar da solidariedade das reencarnações. Porque aí nós vamos entender que não existe sorte ou azar. Não há o acaso, mas há consequências. Então, é claro que tudo que acontece na nossa existência, está acontecendo no mundo, tem a permissão do Criador, porque senão ele não seria onipotente. Nós podemos enxergar aos nossos olhos injustiças, sob o prisma do momento. Você enxerga uma situação de injustiça, mas não há injustiçados em nenhuma situação, porque há justiça na raiz de todos os acontecimentos da nossa vida. E aí que se expressa a vontade divina. Porque quando nós começamos a enxergar a vida sobre esse prisma, os fatos que são dolorosos continuarão a ser, os fatos que às vezes nos perturbam e por alguns momentos continuarão, nós começamos a entender que tudo isso faz parte do nosso quadro sendo pintado. São resgates, são expiações, são provas necessárias, porque é elas que vão proporcionar o nosso crescimento, o nosso aprendizado espiritual. Estamos falando coisa que todos nós já sabemos disso. Mas é naqueles momentos de dor que eu coloquei lá no início, naqueles casos, que nós esquecemos disso. Porque nós começamos então a compreender que nós temos um compromisso, nós temos uma parte na obra da criação, e temos que cumprir a nossa parte da melhor forma que podemos. Não nos revoltando quando vem coisas que nós não procuramos, não conseguimos entender naquele momento.
mas conscientes de que esse Pai amoroso é justo, soberanamente bom. Então, se nós não encontrarmos alguma justificativa nessa existência, objetivamente, nós sabemos que há uma justificativa para aquilo que estamos passando. Então, naturalmente, com essa compreensão, paramos, ou começaremos a parar de nos queixar da vida, de reclamar e de nos revoltar com Deus. Assim, desse modo, vamos passando a encarar as situações da vida, dolorosas ou não, como um verdadeiro aprendizado, para nós reencontrarmos com a nossa própria história. Essa é a beleza da justiça divina. Estamos reencontrando algo da nossa história naquele aprendizado, naquela dor. E aí compreendemos que o sofrimento de agora, a dificuldade, faz parte do processo da cura espiritual, para sermos, no futuro, aquele quadro perfeito. Mas essa cura espiritual, e eu gosto dessa expressão, ela só vai se concretizar com a conquista do equilíbrio e da saúde mental. Como é que podemos ter esse equilíbrio da nossa saúde mental? Com a capacidade saudável que cada um de nós tem de se relacionar consigo mesmo, com o outro, com as circunstâncias da vida e com Deus. Vou traduzir um pouquinho isso. Quando nós começamos a identificar as situações da vida, seja elas quais forem, e mantivermos em harmonia, estamos conquistando equilíbrio e saúde mental. Quando eu me relaciono comigo mesmo de uma forma saudável, sem sentimentos de culpa, mas com o objetivo de me reformar e melhorar, estou conquistando a saúde mental e emocional. Quando me relaciono com o outro, compreendendo que as suas dificuldades fazem parte do aprendizado, para ele e para mim, e relaciono bem com ele mesmo assim, estou também conquistando saúde. Mas a verdadeira saúde, a que completa tudo isso, é quando nós identificamos esse relacionamento com Deus, melhor dizendo, de uma forma saudável. Porque Jesus já disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Se meu relacionamento com o Criador não é um relacionamento de confiança plena, de harmonia plena com Ele, de paz com Ele, eu não consigo conquistar a saúde mental, a saúde emocional, a saúde psicológica. Então é importante nós nos acertarmos com Deus. Se estamos divorciados dele, por nossa própria responsabilidade, Deus nunca se separa de nós. Deus continua amando a cada um de nós da mesma forma intensa, sem privilégios para ninguém. Isso a doutrina espírita me deu uma tranquilidade muito grande. Porque nós vamos entender que, eu vou entender, e quero passar para vocês, eu entendo que Deus me ama de forma tão grande como ama Jesus, que é o ser mais evoluído que nós temos notícia. Então Deus me ama tanto como Jesus? Sim, com certeza. Mas Deus me ama tanto a mim, Luiz Roberto, como ama aquela lagarta que está rastejando a terra. O amor é intenso, não há amor desmedido por Deus, mais para um, menos para outro. Qual é a diferença então? A diferença é a forma de compreensão do amor de Deus para conosco. Com certeza uma lagarta entende menos do que eu entendo o amor de Deus comigo. Mas com certeza Jesus compreende muito mais, infinitamente mais, a intensidade desse amor de Deus. Então é a nossa relação com Deus que tem que ser administrada e aprendida. Se acertar com Deus é compreender essa dinâmica da vida.
Compreender que é um ser supremo, infinito nas suas qualidades, que está no comando de tudo. Que nada acontece sem a sua permissão. Por mais que a gente ache que Deus tirou férias, não, Ele não tira férias. Me recordo certa vez de um sacerdote, de um grande líder religioso, de outra denominação religiosa, que foi visitar os campos de concentração em Auschwitz, e ele mesmo, num questionamento de fé dele, onde é que estava Deus quando aconteceu isso? A falta de compreensão, que Deus estava no lugar certo, fazendo as coisas adequadas e permitindo nós acertarmos e errarmos. Então nós temos que nos compreender como um agricultor. Um agricultor que semeia, mas vai ter que colher também. E temos que ter certeza nessa plantio e colheita que a colheita é obrigatória. E a semeadura que estamos fazendo é livre. Parece uma frase feita, mas é uma frase de muito efeito. O que estamos semeando agora para colher depois? Porque se estamos colhendo dor agora, foi o que semeamos no passado. Assim, devemos procurar nas nossas decisões utilizar o livre-arbítrio que Deus nos permite, mas com sabedoria, com o maior grau de consciência possível, fazendo as coisas conscientemente, porque inconscientemente a gente já fez muita bobagem. Que, como diz aquela música de uma novela, tudo que você faz um dia volta para você, é verdade. Pode ser às vezes no dia seguinte que aquele retorno já vai ser a colheita, mas poderá ser daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos. Quantas coisas que estamos colhendo hoje, que nós semeamos há 500 anos atrás. E alguns até perguntam, mas que aprendizado tem disso? Por que Deus demora tanto a isso? Graças a Deus que Ele demora, porque permite com que a gente vá consolidando informações, consolidando atitudes, para que quando chega o momento de colher aquilo, a gente tire o aprendizado. Porque o sofrimento não vem como castigo nessa visão, mas vem como a lição. Portanto, se nós temos que fazer alguma coisa, façamos ela bem feita. Se temos condições de fazer agora, não deixemos para depois. Faça sempre o bem. E agora? Sabemos que temos muitas reencarnações ainda. Mas o andar da nossa evolução é nós que determinamos. Quando estamos conscientes disso, não perdemos mais tempo de deixar coisas para depois. E quando compreendemos que acertar com Deus é compreender as suas leis divinas e colocar em prática, aí sim estamos efetivamente nos acertando com Deus. Sabemos que essa mensagem de hoje, para nós que já somos espíritas, não é novidade. Já estamos estudando há muito tempo. Mas todos nós iremos passar ainda por momentos de dificuldade e dor. Esse vai ser o momento de atestar a nossa fidelidade ao Criador. Que Deus, na sua infinita bondade, nos auxilie, não só nos momentos de tristeza, mas também nos momentos de alegria, para ser com equilíbrio. Que o Mestre Jesus e os benfeitores espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos estimulando a prosseguir, a não desistir, a não se revoltar, a receber com resignação aquilo que não pode ser evitado e nos dar a força e a coragem para mudar aquilo que está nas nossas mãos. Meus amigos, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite e receber tantos carinhos, tantos olhares carinhosos, porque vamos juntos
Não desistamos e não sintamos medo nesses momentos complicados da existência. Os momentos de transição planetária. Agora é o momento, e como diz Jesus, que quem está em cima do telhado não desça. Se você já tem essa confiança, essa serenidade que a doutrina espírita, não se afaste. Permaneçamos juntos. Muito obrigado pela atenção.